Vamos entender quais são os principais impostos aqui em Portugal? Boas, boas pessoal, bom dia, André Oliveira, brasileiro na Europa. Quero começar o vídeo mandando um abraço para todo mundo que fez o tour comigo esse ano. Agradecer o carinho, a confiança. Grande abraço a todos. E se você fez o tour comigo já, escreve aqui embaixo que eu quero saber se você continua acompanhando o canal, hein? Muitas pessoas que estão aqui já morando em Portugal ainda continuam acompanhando o canal. Obrigado pelo carinho mesmo. Vamos lá, vamos saber quais são os principais impostos em Portugal, ok? E é um tema muito importante. Aliás, já falei sobre isso abertamente, né? Eu sou uma pessoa a favor dos impostos. Eu acho que o imposto é uma coisa importante. Existe aí algumas pessoas que escrevem nas redes sociais: ah, imposto é crime, imposto não sei o que, é antiético. Meu amigo, você tem que ter ruas, você tem que ter farol, semáforos, você tem que ter serviços públicos, você tem que ter polícia, você tem que ter ambulância, enfim. Como é que você vai sustentar todo esse sistema de forma particular e privada? É impossível. O problema do imposto é quando você paga um imposto e não vê retorno. Muitas vezes me perguntam, durante o tour há uma série de perguntas muito parecidas. As pessoas que passam pelo tour fazem perguntas parecidas, outras não. Que é, André, como é que é os impostos em Portugal? São altos? Eu digo sempre, sim, os impostos não são baixos, são médios altos, ok? Aqui quanto mais você ganha, mais você paga. Mas eu digo sempre, eu sinto o retorno. Eu ando em ruas excelentes, salvo uma rua ou outra, não tem grandes buracos, a gasolina tem qualidade, serviço público de qualidade, hospital, o meu filho está em escola pública, quer dizer, o que eu posso reclamar dos impostos? Ok? Então, quando o imposto, nós pagamos impostos e não temos retorno, aí que vem aquela revolta. Mas eu sou a favor de se pagar impostos. É óbvio que em algumas situações o Estado eu acho que poderia avaliar melhor. Eu acho que, por exemplo, o imposto, a segurança social sobre o recibo verde é muito alta, é completamente quase ridícula, entendeu? E isso é uma coisa que se perdura há anos. Eu estou aqui há 14 anos, há pelo menos 14 anos é igual. Parece que vai mudar agora alguma coisa, não sei como é que vai ficar a tabela, mas tirando essa situação, eu acho que no geral a coisa é mais ou menos justa, tá? Vamos lá. Partindo aí para os impostos, só para você saber. Então, listas de impostos em Portugal. Imposto sobre o patrimônio. Nós temos o IMI. Já fiz um vídeo sobre IMI. Se você não viu, está aqui embaixo. Aliás, vou deixar no final desse vídeo, é mais fácil, ok? O IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. Vai saber um pouquinho mais sobre isso. IMT, Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, tributa as transmissões de direito de propriedade ou figuras parcelares de direito. IS, Imposto de Selo. O imposto de selo você paga em várias situações, você não paga só sobre imóveis não, tá bom? Imposto de selo. Então o que acontece? Esses são os impostos menos conhecidos dos brasileiros, porque todo mundo ouve falar do IVA, né? Já vou falar o que é o IVA. Mas esses três impostos iniciais são muito importantes, porque estão muito ligados à compra e venda de imóveis. O imposto de selo é um imposto que você paga em várias situações. Por exemplo, quando você faz um crédito pessoal num banco, você também paga imposto de selo. E algumas vezes, quando você usa o seu cartão de crédito, em algumas situações você vai ver que vai aparecer na sua conta bancária imposto de selo. Tá? Então o imposto de selo entra por muita coisa. Depois, imposto sobre consumo ou despesas. O IVA, o tão famoso IVA. Imposto de valor acrescentado. Incide sobre as transmissões de bens e prestações de serviço. Então, por exemplo, eu sou personal, né? Ou você faz comigo um tour, ou você faz comigo algum atendimento. Então eu te cobro, sei lá, vamos por 100 euros, ok? Então eu vou te cobrar, o meu serviço é 100 euros. Eu vou te cobrar 123 euros. Vai ficar 100 para mim, que é o meu serviço, e 23 para o Estado. Tá? Muitas vezes você pode ver o preço final, já está assim, preço final 100 euros, já com IVA. Então quer dizer que quem prestou o serviço, no caso eu, vou receber menos 23 euros daqueles 100, que dá 77 euros, tá? Então vai ficar para mim. E muitas vezes aparece o valor do serviço mais IVA, fica atento a isso, ok? E aí esse IVA não é meu, eu só sou o intermediário entre você que está comprando o serviço ou produto e o Estado. Então
a cada 3 meses, ou você pode também fazer mensal, eu no caso que prestei serviço, tenho que entregar os 23% ao Estado. Se eu não entregar é crime, ok? Crime mesmo. Vamos lá. E esta aqui, ó, imposto de selo, é cobrado mediante um valor fixo ou pela aplicação de uma taxa ao valor do ato ou contrato. A aplicação desse imposto é cada vez mais reduzida. Agora a pergunta que o pessoal mais faz: impostos sobre rendimentos. Vamos lá. Nós temos o IRS, que é o Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares, que no Brasil seria o nosso IR, é igualzinho. Incide sobre o valor anual dos rendimentos, consoante as categorias, depois de efetuadas as respectivas deduções e abatimentos. Então, há vários exemplos, vou falar um só, ok? Vamos supor que eu seja recibo verde, ok? Quando eu presto um serviço, se eu tiver enquadrado no IVA, então vamos voltar ao exemplo dos 100 euros. Então você contratou meu serviço por 100 euros. Eu vou te passar um recibo verde, eu vou falar só do recibo verde, tem outras situações, só para vocês entenderem. Eu vou te passar um recibo verde com os 100 euros que você pagou, mais o IVA, você me deu 123, vai estar lá escrito 100, eu ponho base 100, escolho 23 euros IVA. Existe, no caso do IVA, existe algumas outras situações, não é sempre 23, tá? Tem outras situações, mas só para ficar aqui mais claro. E aí vai aparecer 123. Depois eu vou escolher que tipo de desconto, né, na fonte eu quero. Aí 100% sobre o 100 e depois eu vou escolher 20, tem 25%, tem outros tipos de descontos. Então o Estado vai reter 25% sobre aqueles 100 euros, vai guardar com ele, e quando eu fizer o meu imposto de renda, quando eu declarar anualmente o meu imposto de renda, que é em março ou abril, ele vai fazer as contas. Ó, o André já entregou nesse ano 1.000 euros e ele teria que pagar 1.250, aí eu vou pagar só 250. Ou então, por exemplo, eu entreguei 1.000 euros e tive muitas despesas, então o Estado me devolve uma parte desses 1.000 euros, ok? Então é assim que funciona mais ou menos, mas também existe o imposto de renda, o IRS, sobre pessoas que são contratadas por empresas, que é no caso do contrato. Existem várias situações, mas só para vocês entenderem. Então temos os impostos sobre rendimento, que é o IRS, que é pessoa física, que aqui a gente chama de pessoas singulares. O IRC, que é sobre as empresas, e aí é um mundo, ok? Nem vou falar sobre o IRC, porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, vocês sabem disso, tem uma empresa, depois você tem pagamentos por conta, você tem uma série de coisas que convém quem está pensando em abrir empresa entender direitinho, tá? Daria para fazer um vídeo só sobre isso, quem sabe até faça, ok? Ou então eu vou até falar com o meu contabilista, com o Carlos, ver se um dia desses eu combino com ele e ele explica o IRC, que é uma coisa muito importante você entender. Então, o IRC é Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Coletivas, as empresas. E depois temos a derrama, que é um imposto que varia consoante o município e é pago juntamente com o IRC. Ok, depois eu não vou falar sobre os impostos especiais sobre o consumo, que é muito específico, e vou falar sobre os impostos sobre os automóveis, que é bastante importante. Nós temos o ISV, que é o Imposto sobre Veículos, que você só paga quando você compra um veículo novo, zero, tá? Você comprou na loja zero, você vai pagar esse imposto. Então, depois você dá uma olhadinha, chama-se ISV, você tem lá a tabela direitinho. Depois nós temos o IUC, que você paga todos os anos. Já expliquei para vocês que os carros antes de 2007 têm um IUC mais baixo. O Imposto Único de Circulação, IUC. Os carros abaixo de 2007 têm um imposto mais baixo e acima de 2007 tem um imposto bem mais alto. E agora eles inventaram aqui uma sobretaxa de IUC em 2017, que aplica-se aos veículos mais poluentes comprados em Portugal a partir de 2017. Porque no Brasil nós temos o nosso IPVA, que normalmente é 3 ou 4% do valor do veículo, né? Aqui não. Aqui quanto mais o seu carro polui, por exemplo, um carro a diesel paga mais IUC do que um carro a gasolina. Então quanto mais o seu veículo, mais potência ele tem, mais ele polui, mais você vai pagar imposto. Inclusive aquela polêmica que deu sobre a Volkswagen, que adulterou as informações de poluição, tal.
gerou aqui uma confusão, porque até isso está sendo avaliado pela União Europeia, porque parece que nesse sentido, você imagina, milhares de Volkswagen durante não sei quantos anos deixaram de pagar um imposto maior, porque eles poluem muito mais, né? No caso, por exemplo, de Portugal e outros países da União Europeia. Então, eles estão analisando e parece que nós temos aí bilhões ou trilhões de euros que deixaram de ser pagos em função disso. Enfim, é uma confusão grande, justamente porque o imposto é pago sobre a quantidade de poluentes que ele emite anualmente ou diariamente, tá bom? Então, só para relembrar, vamos lá. Eu gosto, mania de professor, né? Fazer aqui toda a ladainha. Temos o IMI, o IMT, o imposto de selo, que já falei que também pode ser sobre serviços. Temos o IVA, que é uma coisa importante você também entender, dá uma olhadinha sobre o IVA. Temos o IRS, que é igual ao nosso IR. Temos o IRC, que é para as empresas, a derrama. E temos o ISV, que é pago quando você compra um carro, zero. E temos o IUC, que você paga anualmente. No caso do ISV e IUC também há isenções, tá? Mas depois dá uma olhadinha sobre isso. E temos o adicional do IUC para carros mais poluentes, certo, pessoal? É isso aí, mais informações para vocês, informações boas para você conseguir agora fazer aí os seus dados de mineração e quando chegar em Portugal tá mais bem preparado, ok, pessoal? Muito obrigado. Vou deixar agora no final do vídeo uma tabelinha aí com as datas disponíveis para o tour agora em outubro e novembro. Dá uma olhadinha aí se você está interessado em fazer o tour aqui comigo em Lisboa. Vou deixar aí as datas disponíveis, ok? Muito obrigado, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!